Mais uma vez, paz, igreja, amém? Amém? Tem uma palavra simples, objetiva, mas certamente vai falar ao seu coração. Abra comigo no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo 32. Números, capítulo 13, a partir do versículo 32. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Você que pode, se assente e após se sentar, aplauda o nome do Senhor. Essa manhã nós vamos falar sobre misericórdia ou propósito. Nós estamos falando sobre um povo a qual havia uma promessa dada ao pai Abraão sobre nações, sobre terra, que os seus descendentes iriam desfrutar. Só que esse povo, essas nações, esses descendentes ficaram cativos aproximadamente 420 anos no Egito. E Jesus teve misericórdia do seu povo por amor a uma promessa feita a Abraão. O libertador foi levantado, Moisés. E após Moisés ser levantado como o libertador, o que milhões de pessoas viram em todo o processo, até Faraó permitir que eles fossem embora, e até eles caminharem, foram sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Ainda presos, ainda cativos, por mais que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, mas os sinais a qual Deus usava Moisés, usava Arão, para confrontar Faraó, eram sinais e maravilhas que nós não vemos no dia de hoje. Diz a palavra que os magos do Egito tentavam replicar. Eles tentavam, mas eles não faziam sinais porque não era Deus que estava com eles. Nós estamos falando de um povo que ainda preso começou a ver sinais. Foram libertos. E Deus mostrando o seu amor, não permitindo que a roupa se desgastasse, não permitindo que a fome viesse sobre eles. Só que nós vamos fazer o tempo todo um paralelo entre o que Deus fez e o que o povo fazia mediante ao que Deus acabava fazendo. Amém? Estamos falando de um Deus que libertou, Sheik. Um Deus que permitiu que esse povo passasse enxuto, passasse sem se molhar pelo Mar Vermelho. Só que todas as vezes que nós estamos lendo sobre o que Deus fez, o que mais se destaca não são os sinais, não são os milagres e não são os prodígios. Mas o que se destaca? A murmuração do povo. Um povo que já estava acostumado a ser escravo. Isso tem algo que nós somos craques em fazer:
é nos acostumar, seja com algo muito bom, ou seja com algo muito ruim. Amém? O povo se acostuma fácil. Como assim, Mateus? Um povo que enquanto escravo se sentia enfurecido, todos estavam indignados na posição de escravo. Mas quando eles estão na beira do Mar Vermelho, um povo que se sentia injustiçado quando era escravo, o comentário deles foi: nos tirou de lá para morrer aqui, melhor que nós estivéssemos ficado lá. Melhor que nós tivéssemos ficado lá, porque lá tinha pepino, cebola, alho. Tony, como que pode um povo, enquanto escravo, ter todo tipo de sentimento desprezível e quando vê uma nova batalha que não se compara a ser escravo, preferia voltar? Quer dizer que diante do Mar Vermelho, Will, era melhor ser escravo do que crer que Deus poderia fazer algo? Pessoas que não têm um relacionamento com Deus, pessoas que não viram sinais, têm como discurso de desculpa: eu nunca vi algo acontecer. É difícil acreditar no que eu não conheço, do que eu não vi. Mas esse povo não, esse povo já estava vendo e presenciava milagres o tempo todo. Mas eles murmuraram: melhor que tivesse ficado lá, morrido lá. Um povo que quando não passava fome, mas queria comer algo diferente, não pedia, não clamava, não adorava, mas impunha, colocava Deus na parede. Deus, queremos comer carne, não aguentamos mais o maná. Nós vemos esse povo. E qual a atitude de Deus? Deus responde, Deus dava. Mas por que então o tema significa misericórdia ou propósito? A queda do povo não começou apenas com o que os espias falaram, mas começou no ato da murmuração. Pessoas que murmuram são pessoas que são ingratas. E pessoas que são ingratas nunca estão satisfeitas. E pessoas que não estão satisfeitas, elas viram as costas para um princípio. Elas viram as costas para aquilo que de fato importa, porque não está de acordo com o que eles querem. Pessoas insatisfeitas, da mesma forma que diz que ama hoje, amanhã diz que te odeia e abraça outra pessoa na sua frente para você ter certeza que ela não tem mais pacto com você. Pessoas insatisfeitas e pessoas ingratas, elas cospem no prato a qual as alimentam. Pessoas ingratas, depois de livres, continuam se comportando como presas e escravas, se afastando de quem e do que eles libertou. Nós estamos falando de um povo que murmurava. E por que eles murmuravam? Por que não tinham consciência? Por que não tinham uma postura correta? Porque ainda que eles murmuravam, no fim a resposta vinha. Só que Deus não tirou o povo do Egito para que eles escolhessem um cardápio diferente toda manhã. Deus não tirou um povo do Egito para que eles tivessem regalias. Deus tirou o povo do Egito para que eles fossem salvos e herdassem a terra que foi prometida para Abraão. O propósito era terra. Repita comigo: propósito, terra prometida. Agora repita comigo: misericórdia, alimento. Mateus, mas por que você está falando tudo isso?
Agora vamos falar um pouquinho de mim e de você. Nós sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós nos conformamos apenas com respostas, ainda que essa resposta não nos leve aonde Deus quer que nós venhamos estar. Você toca violão, João? Coisa linda, hein? Eu ia pregar 12 minutos, vou pregar 14 agora, o que você está fazendo no fundo. Deus abençoe. Como é que prega agora? Agora nem sei o que eu estou falando. Lembrei, eu acho. As pessoas estão conformadas apenas com uma resposta imediata. Qual que é o seu propósito aqui na terra? Ser luz, ser sal, ganhar pessoas para Cristo, amar o próximo, viver em santidade, congregar, comunhar com pessoas, viver e seguir os princípios. Isso é um propósito. O que nós queremos? Apenas uma porta de emprego, ou apenas uma família, ou apenas uma provisão financeira, ou apenas uma cura física. As pessoas não caminham e as pessoas não estão com Cristo por causa do propósito, elas estão por causa das respostas. E esse povo vivia de forma diária, todos os dias esse povo tinha uma resposta que caía do céu. Esse povo tinha todos os dias uma resposta no próprio céu, que era a nuvem que acompanhava eles, a coluna de fogo quando tudo estava frio, e a nuvem que refrescava enquanto ele estava debaixo do calor. Esse povo estava acostumado, estava satisfeito com respostas, estava satisfeito com a misericórdia, mas estava totalmente longe do propósito. E isso é um perigo que nós como igreja estamos todos os dias à beira de correr e de viver. Eu sei quais são as minhas necessidades, e isso talvez é aquilo que me impulsiona a estar mais firme na igreja. Só que Deus é um Deus que também nos responde. E o que eu tenho feito quando Deus me responde? O que eu tenho feito? O que você tem feito quando Deus diz sim? Quando Deus permite que você viva aquilo que você quer? Você rapidamente fica insatisfeito e quer um milagre novo, ou você só caminha em meio ao propósito de Jesus? Se está escravo, está ruim. Se estando livre à beira do Mar Vermelho, está ruim. Você tem que acordar cedo, todo dia, para pegar o maná, que era uma semente, e fazer alguma coisa dela, está ruim. Se o calçado e se a roupa não se desgasta, está ruim. Quero carne. Deus dá carne. Agora quero água. De preferência gelada e mineral. Alguns gostam com gás, porque também não gosto de água sem gás, só com gás. É um perigo que talvez você não ouça com frequência, talvez as pessoas não falam com frequência, mas precisa estar ativo no seu coração. Esse alerta não quer dizer que a resposta de Deus atesta que você está vivendo o propósito. Talvez as respostas de Deus para você é só sinal da misericórdia e você está longe do propósito. Tony, as pessoas estão satisfeitas, pastor Washington, apenas com chegar aqui com um problema, sair com a solução dentro do seu bolso e ir embora. E isso para elas é sinal de que Deus está gostando e aprovando quem elas são. Zé, isso é muito perigoso. Sair daqui com um benefício e achar que o maior benefício de todos é o que eu pedi e não o próprio Deus, isso pode ser um tiro no pé. Porque eu não sei você, mas o que eu conheço de pessoas que chegou arrebentado no reino de Deus,
provaram da manifestação gloriosa de milagres, sinais na vida delas. E após tudo estar bem, a primeira coisa que elas fizeram foi: eu não preciso mais disso, e foram embora. Aí eu te pergunto, o milagre é tão importante assim? Ou caminhar com Jesus é mais importante? Caminhar segundo a nuvem é mais importante? Esse povo queria carne, irmãos. Tem dia que a gente não tem carne. Século 21. João, tem dia que a carne é só o cheiro que não tem, cara. Salsicha, frango. Às vezes é o arroz com a salada e tá bom demais, né, meu ídolo? Bom, não é, Zé? Se hoje tem gente que não come carne, o povo queria carne lá, cara. Era escravo. Insatisfeito e reclamando por algo que nunca nem viu. A igreja do século 21 é uma igreja em busca da misericórdia do Deus Altíssimo, mas que se esconde do propósito desse mesmo Deus soberano. Não queira viver só de misericórdia. Por mais que o nosso Deus é infinito e misericordioso, mas caminhe segundo o seu propósito. Misericórdia pode trazer benefícios aqui, mas se você perder a salvação, do que valeu? Milhões de pessoas viveram a misericórdia do Senhor todos os dias, mas nenhum da primeira geração que saiu do Egito entrou no propósito. Apenas Josué e o Caleb. Né, Caleb? Você entrou lá, não entrou, Caleb? Conheceu a Maria e entrou na terra prometida. Foi isso mesmo. Mas o texto que eu li foi sobre os espias. E agora eu caminho para o final da pregação. Quer dizer então, que Deus escolheu alguns para beneficiar e todos os demais para que padecesse? Quer dizer que Deus elegeu alguns para entrar e elegeu os demais para não entrar na terra prometida? Não. 12 espias foram enviados à terra. E a palavra dos 10 é o que nós lemos. A terra até é boa, mas lá a gente morre. Os frutos são grandes. Precisam de vários homens para carregar. Só que tem gigantes. E a gente não tem chance contra eles. O discurso de 10 homens. E os 10 homens que foram enviados foram os líderes, né? É bom, mas a gente não consegue. Ou não vale tanto a pena assim. Mas tinha 2 homens, Josué e Caleb, que poderiam, como nós facilmente somos influenciados. Você já entrou num lugar a qual parece que você é o único deslocado, todo mundo está curtindo alguma coisa, ou está feliz, ou está dando risada, está tudo funcionando, e quando você se vê, só você está meio que isolado de mente, isolado presencialmente. O que a gente faz naturalmente? Tenta se adequar e entrar naquela roda e sentir o que todo mundo está sentindo. Só eu passei por isso ou mais alguém? Não é todo dia que você está legal, cara. Tem dia que você puxa a roda, mas tem dia que você está longe dela. Aí quando você chega num lugar, você está vendo todo mundo dando risada, e para o seu azar falando de um assunto que você não sabe, todo mundo sabe, só você que não. E você na hora já abre o Google ali, deixa eu ver o que os caras estão falando, para você ter algum tipo de argumento para entrar na roda e fazer parte. Cara, nós temos 2 homens que poderiam ser influenciados pelos 10. Mas eles até o fim, a palavra deles é: vale a pena.
nós temos condição de entrar. Então por que eu falei em todo o tempo do que Deus fez da murmuração do povo? Josué e Calebe não começaram a acertar no meio do processo. Eles acertaram no relatório deles para Moisés. A nossa caminhada com Jesus tem um começo, tem o processo e tem o fim, que para alguns é morar com Jesus eternamente, ou morar eternamente sem Jesus em algum lugar que não é bom. Amém? Eles no começo do processo, eles acertaram Calebe. Só que esses dois homens que acertaram no meio do processo, tiveram que conviver com 10 e com todo um povo que não cria nas promessas de Deus. Quando todo mundo passava calor, eles também passavam. Quando todo mundo tinha que acordar cedo para colher o maná, eles também tinham. Quando todo mundo estava com sede, eles também tinham sede. Quando todo mundo queria comer carne, eles também queriam comer carne. Nós somos um rebanho, nós somos um povo, amém? E às vezes o que tem feito a igreja entrar em colapso é que no meio da igreja nem todo mundo é como Josué e Calebe. No meio desse mesmo povo que nós estamos inseridos, Calebe, tem gente que acha que não vale a pena, mas não vai embora, continua aqui. E sabe o que acontece? Você que quer, você que crê, você que está disposto a ir até o fim, vai padecer das mesmas coisas que quem não crê e não quer ir até o fim. Ah, então Mateus, não vale a pena, porque se eu quero, se eu creio e se eu estou disposto até o fim, como que é justo eu passar o que aqueles que são murmuradores, aqueles que são ingratos estão passando? Aonde está o equilíbrio, onde está a justiça? Na hora de entrar na terra prometida. Pessoas no meio do processo, pessoas no meio do deserto, pessoas ao atravessar o Mar Vermelho, têm desistido. Talvez elas eram Calebe e Josué, talvez elas eram, mas ao olhar que elas padeciam das mesmas necessidades que os ingratos, muitos no meio do caminho se corrompem. A minha vida está inabalável em Jesus, mas quando eu começo a ver o João afrouxar, e ele está próximo de mim, e o Uri está próximo de mim também, está murmurando. Quer saber de uma coisa? Se os caras que estão próximos de mim estão deixando quieto, eu também vou deixar. Talvez eu sou membro na igreja e quando eu olho para o corpo de obreiros, ou quando eu olho para os pastores, ou quando eu olho para líderes, ou quando eu olho para outras placas de igreja, quando eu olho para os escândalos que me vêm, quer saber de uma coisa? Deixa quieto, não vale tanto a pena assim. Eu até acordo toda manhã querendo viver com Cristo, querendo acertar, mas quando eu olho à minha volta, eu vejo pessoas que murmuram, pessoas que reclamam. É melhor ceder e caminhar e viver como elas. Só que igreja amada do Senhor, no processo todos somos iguais. Mas naquilo que minha boca fala sobre murmurar ou dizer que vale a pena, vai apontar no meu final se eu vou entrar ou ficar de fora da terra prometida. Entenda isso hoje, pelo amor de Deus. No processo todos vamos padecer as mesmas coisas, porque a palavra de Deus diz que o sol nasce, se põe sobre o justo e sobre o injusto. O ímpio tem que pagar conta, você também. O ímpio tem que amar, você também. O ímpio morre, você também. O ímpio fica doente, você também fica. No meio do processo, você, o ímpio, os que estão dentro da igreja, que reclamam e murmuram, vamos passar das mesmas coisas. Mas se no meu coração tem que não vale a pena e eu só estou aqui porque eu ainda não tenho coragem para ir embora,
Talvez eu estou aqui dentro, estou colhendo respostas, estou colhendo misericórdia do Senhor, mas não vou entrar na terra prometida. Os ingratos tinham fome de pão, de bolo, seja qualquer coisa. Deus mandava o maná para que eles fizessem um alimento. Eles só não tinham fome de Deus. Eles tinham fome de coisas, mas não tinham fome de Deus. Olhe para dentro de você nessa manhã e veja se você está com fome só das suas metas pessoais. Feche seus olhos nessa manhã. Olhe para dentro de você e veja nesse momento se você só tem fome e se você só tem anseio por respostas, metas, sonhos, objetivos que diz respeito a você e a sua casa. Olhe para dentro de você agora e puxe na sua memória quando que foi a última vez que você queimou por Jesus. E busque na sua mesma memória o quanto você todo dia queima de vontade. Eu preciso vencer, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer alguém, eu preciso construir uma família, eu preciso ser conhecido. Será que a fome e o anseio de coisas naturais e pessoais nossa não tem sido muito maior do que a fome por caminhar com Cristo? Porque se a sua sede, a sua fome todos os dias é apenas de benefícios, eu sinto muito em lhe dizer, Ele vai fazer. Mas Mateus, como que você sente muito se Ele vai fazer? É porque Ele vai fazer e você não vai morar com Ele a eternidade. Você quer ser o povo que todas as manhãs e todas as noites provaram do sobrenatural, mas não entraram na terra porque estavam apenas reféns da misericórdia? Ou vocês querem ser aqueles que vivem o propósito e vão ter uma herança? Eu lembro de um tempo a qual o Salmo 122 era uma realidade para nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Está escrito, alegrei-me quando chegar, a música for boa. É isso que está escrito? Alegrei-me quando a fumaça for soltada e a parede estiver escura. É isso que está escrito? Alegrei-me quando tocar a música que eu gosto. É isso que está escrito? Só de saber que eu vou estar na casa do Senhor, meu coração se alegra. A nossa realidade hoje é, Júlio, se o meu dia foi péssimo, pouco importa o que vai acontecer no culto, porque o meu dia foi uma droga. Meu dia foi péssimo, horrível. E nunca foi sobre o seu dia, sempre foi sobre Jesus. Seu dia pode ser péssimo, mas eu lembro de inúmeras vezes que eu cheguei destruído na igreja, pastor. Criança ainda, adolescente. Chegar destruído, Tony, na igreja. Destruído, cara. Sangrando por dentro. Torcendo para ninguém me notar. E me senti carregado pelo Espírito Santo. E da forma que eu entrar destruído, eu saí sarado sem ninguém precisar ir falar uma palavra comigo. O próprio Espírito Santo fazer em mim o que eu precisava. Kátia, eu lembro de chegar na igreja. E meu pai e minha mãe não sabiam das coisas que estavam dentro do meu coração. Mas Jesus derramava o bálsamo no meu coração e eu saía como uma nova pessoa do culto. Eu lembro desse tempo. E o que mudou de lá para cá? Hoje, dependendo do meu dia, eu nem vou para o culto. Não estou bem. Não vou. Estou com raiva demais, eu não vou. Me sinto injustiçado demais, eu não vou. A minha Bíblia diz que na casa do Pai, Belém, casa do pão, aqui tem alimento. Eu lembro de um tempo que se eu estava com dor, o médico era consequência de primeiro ir na igreja e pedir uma oração, porque eu cria que Deus curava e poderia curar naquele momento. Eu lembro de um tempo que quando eu tinha todos os nãos das pessoas, quando eu entrava na igreja, um ambiente espiritual me envolvia, como se uma mão tocasse em mim e as coisas aconteciam. Eu lembro de um tempo
que a maior certeza que o crente tinha é: se o meu dia foi péssimo, não tem outro lugar melhor para estar que não seja na igreja, porque lá eu vou encontrar abrigo. E hoje a realidade é: eu não estou bem, então o último lugar que eu quero entrar é dentro da igreja. Eu estou mal, eu quero ir para minha casa, tomar um banho, deitar para acordar amanhã e ver se eu fico melhor. Eu estou mal, vou pôr uma série no Netflix e talvez eu relaxe, a poeira vai baixar e eu fique bem. Estou sendo perseguido no trabalho. Sabe uma coisa? Eu vou tomar um banho e vou dar uma volta para ver se a minha cabeça areja. Hoje, todas as opções que nós temos quando nós estamos mal, não envolve mais a igreja e o reino, envolve coisas exteriores, O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Que o primeiro lugar que eu procurava na diversidade era a igreja, hoje eu fujo dela. E sabe qual que é o discurso? Ah, mas você não sabe o que acontece lá. Aí eu preciso transferir a minha culpa para alguém. Amar o obreiro lá também. Amar o pastor lá. Amar a banda. Ah, o som está alto demais, ou o som está fraco demais. Foi isso que os 10 espias fizeram. Talvez dentro do coração de alguns deles, eles acreditavam que valia a pena. Mas quando o discurso começa a se inflamar, tem gigantes, vamos morrer. Já ouviu aquela frase, a maioria vence? Cara, sua vida não é pautada sobre a maioria. A sua vida é pautada sobre o propósito, e o propósito é seu. Propósito e salvação é algo individual. E a igreja tem se esquecido disso. Não vou mais por causa do shake. Quer dizer que a minha salvação está pautada sobre a sua conduta, shake? Então, ainda que você escolha perder a sua salvação, eu também vou passar a eternidade sem Jesus, porque eu mirei em você. Se o seu marido não quer, é um problema dele, queira você. Se sua esposa não quer, o problema é dela, queira você. Se seu filho não quer, queira você. Quer dizer, Mateus, que eu tenho que virar as costas? Não. Deus não pode fazer nada num lar que os dois não querem. Mas se um quiser, Deus muda a história. Ah, meu filho não quer, deixa ele. Queira você, porque através da misericórdia que ele vai ter por você e ver a sua conduta, ele pode resgatar o seu filho. Seu marido não quer, deixa ele. Caminhe você como Josué e Caleb, e Jesus pode olhar para dentro do seu coração e mudar algo na sua casa. O problema é: meu marido não quer, eu também não quero, e vou embora. Meu filho não quer, então eu vou embora. Eu já estou acabando. Os relatos que nós mais vemos hoje de pessoas casadas, quando se separam, os dois desandam para o mundo, cara. Alguém já viu isso ou só eu que vi isso? Mas alguém viu? Pode levantar a mão. Mas eu não entendo, Zé. Se os dois estavam dentro da igreja, aí separa. O que tem a ver Deus com matrimônio? Quer dizer então que o relacionamento de Jesus sempre foi uma mentira. O que mantinham era a obrigação de quarta e domingo, porque eram casados e estavam inseridos no contexto da igreja. Igrejas de escândalo de pastor que pecou, igreja fechou. Quantos já ouviram isso? O pastor peca e todos os membros não querem mais Jesus. Então o relacionamento dessas pessoas estavam fundamentadas no pastor. Eu não sei na sua vida, mas eu sei que na minha vida passaram pessoas que queriam Jesus e não quiseram mais. Eu continuo no mesmo lugar, eu estou em cima do altar.
Se minha mãe não quiser Jesus, vai doer, vai sangrar, mas eu vou continuar no mesmo lugar, eu vou estar em cima do altar. Se amigos não quiserem, vai doer. Mas Caleb, eu vou estar no mesmo lugar. A minha vida vai ser um altar para Jesus. Se coloque de pé. Queira Jesus. Não importa se tudo está apontando para ficar difícil, para parecer difícil. Queira você, Jesus. Queira caminhar com Cristo. Escolha Jesus. Faça como Josué e faça como Caleb. Vale a pena sim, porque a terra é boa. Por que a terra é boa? Porque os frutos são grandes? Não. A terra é boa porque quem prometeu foi Deus. A terra nunca foi boa por causa do que tinha lá. A terra era boa porque Deus prometeu. E aquilo que Deus promete é bom, pastor Washington. Queira Jesus, escolha Jesus. No seu dia mal, e vai vir, e talvez você esteja enfrentando hoje, nesse momento dia mal, escolha estar na casa do Pai. Eu não estou falando do que eu li, eu estou falando do que eu vivi, nos maiores pesadelos da minha vida, onde ninguém podia fazer nada por mim. Eu entrava dentro da igreja e algo era gerado no meu espírito e eu saía curado de lá. Eu sou prova que estar no dia mal no altar, estar na casa do Senhor, aqui existe cura para mim e para a sua vida. Aqui existe libertação, aqui existe transformação, aqui existe bálsamo, aqui existe colo do Pai para você. Se tem alguém que você precisa fugir, fuja de você mesmo, mas venha na casa do Pai.